Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência Trilogia Analítica. Estamos, então, mais uma vez com os senhores para tratarmos dessa ciência transdisciplinar que parece encantando uma porção de pessoas, especialmente agora que o ser humano está buscando algo muito diferente do que tem sido até agora, porque o que tem sido até agora, principalmente no último século, tem sido aspectos assim muito, vamos dizer, de uma ignorância, né? A humanidade entrou numa fase de ignorância, de decadência generalizada. Então, o nosso esforço é de fazer uma restauração mesmo, no saber, em todos os campos do saber, e que a humanidade está precisando muito disso. O ser humano está sofrendo muito, então parece que a trilogia analítica é uma ciência que vem refrescar a muitos, porque dá explicações a problemas que eles buscavam respostas e não tinham, e agora percebem o que está acontecendo, né? E qual é o caminho. Como muitos falam, a gente sabe que não é fácil, não é brincadeira, longe disso, mas agora nós temos um caminho. E esse caminho é através da união da ciência, da filosofia e da teologia. Então, um dos campos mais interessantes que faz essa transdisciplinaridade é a nova física, porque nós tratamos das energias, né? A energia que faz tudo, as energias da física, do mundo físico e as energias, inclusive, transcendentais. E isso é muito encantador, né? A gente saber que isso é verdade, não é só um desejo, é verdade. Então, Dr. Kep. Eu gostaria de mostrar hoje, que dia que é hoje? Dia 23 de abril, sábado. 23 de abril. O que aconteceu, um fenômeno muito importante lá em Jerusalém. Aliás, é algo que se repete em todos os anos. Todas as Páscoas. É o seguinte, tem o prior lá, o superior, né, que traz o patriarca, né? Da Igreja Ortodoxa. Traz um objeto sagrado numa região lá, e esse objeto sagrado, ele vai entrando, acho que é uma igreja ortodoxa. É o Santo Sepulcro, Dr. Kep, a igreja mais famosa do mundo, é onde está o sepulcro de Cristo. Se chama Santo Sepulcro. Então, e depois de algum tempo, né, ele segurando aquele uma vela, elemento sagrado. Uma vela, é um Ciro acende, Pascal. Né? Sim. Acende fortemente e depois acende todas as velas de todo o povo que estava lá. Isso repete todo ano. Parece que é um fenômeno espiritual mesmo, do Espírito Santo, né? Porque depois tem aquelas tochas incendiadas, as pessoas passam assim debaixo do pescoço, né? E não queima. Ou então põe a mão em cima e não queima. Então, isso mostra o quê, né? Que não é um fogo assim, normal, como em geral nós temos aqui, é algo espiritual. Eu vou pedir para ele mostrar esse fato lá. Veja bem o que acontece.
Νάτος λοιπόν ο Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης με το Άγιο Φως, με τις δεσμίδες των κεριών. Και φέτος λοιπόν ολοκληρώνεται η τελετή αφής του Αγίου Φωτός. Το Άγιο Φως λοιπόν στις οθόνες σας. Και δείτε τους πιστούς με τις δεσμίδες στα χέρια τους. Δείτε τη χαρά που έχουν όλοι λοιπόν. Βγαίνοντας εκεί από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου, δείτε όλα γέμισαν φως. Πόσο πραγματικά όλα είναι φωτεινά τώρα. Είχαμε τη συσκότηση προηγουμένως και τώρα βλέπετε περνώντας ανάβουν όλες οι λαμπάδες, ανάβουν οι δεσμίδες. Ο Πατριάρχης είναι αυτός που βλέπετε. Ο Ορθόδοξος Πατριάρχης, ο οποίος προσπαθεί να απομακρυνθεί, να φύγει με το Άγιο Φως στα χέρια του, ανάβει τις λαμπάδες όλες, τα κεριά. Από ψηλά δείτε γέμισε το κουβούκλιο γύρω-γύρω με μικρές έτσι φωτιές, οι οποίες έρχονται βέβαια από το φως του Αγίου Τάφου, εκεί από τα Ιεροσόλυμα. Μετάδοση αυτή και φέτος από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό μας σταθμό, από την 4Ε, χάρη στην χορηγία των γραφικών τεχνών Μέλισσα. Νάτος ο Πατριάρχης, ο Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης λοιπόν, το Άγιο Φως, και δείτε πώς έχει αλλάξει η όψη του, πραγματικά η συγκίνησή του, η πίστη του, η μεγάλη του πίστη. Ο Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης, ο οποίος έχει τα πρωτεία βέβαια, σε κάθε περίπτωση έχει το δικαίωμα να μπαίνει μέσα στον Πανάγιο Τάφο. Πόσο μοναδικές εικόνες ζούμε πραγματικά. Eu gostaria mais de esclarecer o seguinte: o filme já pegou as tochas acesas, as velas, então não pegou a anterior, que estava tudo apagado, estava escuro nessa região, e de repente aquele objeto sagrado que o patriarca, né, entrou nesse local, acendeu uma luz forte, e aí todos os que tinham velas e tochas começaram a acender. É como se viesse um fogo do céu, né, para fazer isso, como se fosse, a gente pode dizer, algo do Espírito Santo, né? Que desceu, que o Espírito Santo se manifesta em fogo. Então a gente sabe que lá no início do cristianismo eles estavam reunidos, né? Numa região lá. No cenáculo. E como é que chama o que aconteceu? Cenáculo, houve o Pentecostes. No cenáculo, então apareceram na cabeça deles assim chamas, como um milagre no início então vamos dizer, do tempo espiritual do cristianismo. Então esse fato parece uma repetição. Então muitos vão pensar que foi qualquer questão técnica, né? Científica, não foi, não. Porque a gente viu bem que, de repente, se acendiam, assim como se fosse pelo ar, todas essas tochas e velas. Então, é um fenômeno que, é claro, né? Os ateus vão dizer que não é um fenômeno espiritual, mas a gente pode dizer, então, como já tem a ciência que incendeia um monte de coisas assim pelo ar, dentro assim de uma igreja, né? Praticamente. Então, usando esse dado, eu quero mostrar o seguinte:
o grande erro da física. Veja aqui, o grande erro da física, olha o que o Einstein, né? Ele falou que a energia é igual ao movimento IC é da luz ao quadrado. Então, ele fala que a energia viria, então, da massa, da matéria, né? Então, esse é o grande erro da física, porque a matéria é que vem da energia. Então, eu pus assim, deste lado, né? A matéria que vem da onde? Aqui, né? Da ressonância energética no tempo e no espaço, né? Então, é ao contrário do Albert Einstein. A gente coloca a ressonância, a energia que produz a matéria, e não como a física fala até hoje, né, que a energia vem da matéria. Então, eu tenho um capítulo, né, no livro, deste livro de parasologia, que a inércia na base é o erro fundamental da física. Você não quer falar um pouco desse erro? Eles acham que tudo vem do nada. Então, que o erro, eu escrevi nesse capítulo, que o erro básico é esse, achar que tudo veio do nada, que a inércia é o nada, né? Você não quer falar? Então, Dr. Kepp, eu acho que esse pensamento, ele permeia toda a física que começou lá com Galileu, né? E depois Newton fez aquelas 3 leis de Newton, e ele dedicou a primeira lei delas à inércia, a lei da inércia. Ele falava que esse estado de inércia, esse estado de estagnação, ele é inerente à matéria, é intrínseco à matéria, ou seja, que a matéria tem uma força natural de resistência ao movimento. Daí, eles definem energia como massa em movimento. Então, eles mostram que para você ter energia, você tem que vencer a resistência da massa. Essa que é o que a física diz. Então, quer dizer, essa é a grande inversão deles, que como a massa é que causa a energia, e não que a própria massa em si, ela é pura ação, ela não é um estado de estagnação, inércia, ela é ação. Então está totalmente invertido, porque a matéria, ela é consequência da energia do espaço, ela não é causa da energia. Então a física está totalmente invertida porque acredita nisso. Tanto Newton, Einstein, física quântica, toda a física desenvolvida a partir de Newton acredita nessa ideia invertida, que para ter energia precisa ter massa, mas na verdade não precisa, porque a massa é uma consequência, ela vem da energia escalar, da energia que emana diretamente do ser divino, né? Naquele tempo, né, eles não conheciam bem a questão da vibração. Então, o movimento que Galileu e Newton colocou, o movimento externo que faria o movimento interno, é uma inversão assim terrível. Então, a tal ponto que eles colocaram esse nome de inércia, né? Que tudo vem do nada. Esse é o erro fundamental da ciência, né? Nada vem do nada, né? Quer dizer, tudo vem de algo superior. Então, a vibração, todos nós vivemos com essa vibração, a massa, né? Então, isso que eu vou colocar aqui novamente para mostrar, né? Que essa questão que o Einstein colocou, que a energia que vem da massa, né? Na velocidade da luz ao quadrado, é uma totalmente errada.
e que se coloca isso na cabeça dos pessoal que estuda física, transtorna a cabeça, torna a cabeça invertida e sem um conhecimento exato, né, da física. Então, eu fiz a outra ideia, né, que aqui, ó, a massa que vem, vamos dizer, da ressonância, né? A massa, aqui, ressonância energética. A massa que vem da ressonância no tempo e no espaço. Quer dizer, tempo e espaço quer dizer o seguinte: cada elemento energético, né? Então, não é inércia, é hércia. Eu dei o nome de inércia, né? Essa inércia é o elemento fundamental, básico para criar tudo, e que o Tesla chamou de elemento de energia escalar. Então, essa energia escalar que a gente tem que falar aqui. Vocês viram aí na Igreja Ortodoxa, né? Vem do espaço. Então, o espaço traz essa vibração que é muito mais forte do que qualquer energia e que faz a energia e que cria os corpos, que cria o ser humano, que criou os anjos, que criou tudo. Então, essa vibração é fundamental. Tudo o que existe está vibrando. O que acontece quando a pessoa envelhece, quando a pessoa morre? É que vai perdendo essa vibração. Então, perdendo a vibração, perde, né? A massa. Porque a massa é pura vibração. Então, quando vocês pensam, quando vocês têm ideia, né? Quando vocês têm emoção, isso tudo vem do elemento interno, que é a vibração. E não, quando a vibração vai diminuindo por defeito na física, por defeito em toda a estrutura científica, olha, eu estava falando com o César, a Idade das Trevas, né? Que falam que na Idade Média não é das trevas, é a nossa, da ciência. Quer falar alguma coisa, doutora? Então, essa questão que o senhor estava explicando da vibração, isso acontece com a cárie dentária, porque cada dente é um órgão e ele tem aquela vibração própria. E quando é muito reduzida essa vibração, é que o dente começa a se desintegrar de dentro para fora. E é isso que é a cárie dentária. Por causa das nossas emoções, né? Raiva, angústia, ansiedade, captamos menos energia escalar divina e aí pode reduzir a vibração de um dente e formar a cárie dentária. Então, eu escrevi nesse livro Parousia, né, que não existe elemento nenhum que não exista a vibração. Toda a matéria é vibração. Não só a vibração, vamos dizer, dos anjos, né? Que é uma vibração espiritual das pessoas espiritualizadas, principalmente, mas se o ser humano vai perdendo a vibração, ele vai morrendo. Aí vem a velhice. Então, eu coloquei também que a vibração, né, é que forma a existência de tudo, dos planetas. E quando a vibração diminui, a pessoa começa a ficar doente, vamos dizer, o ferro, né, o material começa a enferrujar, começa a perder a força, morre, né?
porque a vibração diminui. Quando a vibração cessa, né? Tudo se destrói, se desintegra. Por exemplo, bomba atômica não é uma bomba que explode assim o átomo. O átomo é algo que não existe nessa... Você já viu átomo no microscópio? Não, Dr. Kepp, não só eu, mas ninguém nunca viu um átomo no microscópio. Eles veem uma nuvem assim brilhante, o que indica que ali é energia, não é matéria, né? Viu, doutor? Eu vou mexer agora um pouco com a medicina. A hematologia é o estudo do sangue, né? Quando o hematólogo faz o estudo do sangue, então aparece dentro dos glóbulos, vamos dizer glóbulos vermelhos, aparece uma vibração que parece bactérias. Então, o Pasteur colocou essas bactérias vindo de fora e não, como eu falo agora, que a emoção, olha, veja bem, é uma descoberta científica. A emoção da pessoa, por exemplo, a pessoa arrogante, acha que sabe tudo, não quer aprender nada. Eu falo uma coisa aqui, não! A pessoa já nega que isso seja verdade. Isso é arrogância. Ou então, quando vai fazer análise, né, mostra que ela tem arrogância, que ela tem inveja, né, e que ela tem, por exemplo, um tipo de atitude assim de agredir, de agressão, uma atitude de ira, contra os outros. Isso tudo vai enfraquecendo a pessoa. Então, o que acontece é esse fenômeno. À medida que a pessoa entra numa medicina errada, pensa que vai descobrir um medicamento que vai curar tudo. Isso é a maior bobagem que existe. O que cura mesmo infelizmente, as faculdades de medicina não cuidam até hoje. Aliás, eu dava aulas aqui na faculdade de medicina, na cadeira de cirurgia e de clínica médica também. E essas aulas eu mostrava, né, a importância do aluno entender a doença psíquica, que existe um fator muito interessante que os alunos falam, né? Os alunos de medicina. Diz que o médico clínico, né? Ele sabe tudo e não faz nada. Que o cirurgião, ele não sabe nada e faz tudo. E o psiquiatra, que ele não sabe nada, mas também não faz nada. Então, essa ideia, né, que tem nas faculdades de estudo de medicina mostra, né, a questão, né, dessa falta dos conhecimentos de vibração que devia, né, César, devia os físicos já terem estudado isso, porque o Newton, né, ele se baseou no Galileu e os físicos, né, estudam que tudo vem do movimento externo. Isso é a maior assim, inversão que existe. A inércia não cria nada. A inércia vamos dizer, é o final da energia que a pessoa tem. Então, o que acontece, né? A inércia está no fim e não no começo. Quer dizer, no fim da vida.
a pessoa vai caindo na inércia, então acaba morrendo. No começo é tudo, pode usar essa palavra hércia ou inércia, que é o elemento fundamental, a substância, que é a vibração que o Criador colocou no ser humano. Então, todos nós vibramos, né, com a energia que o Criador nos deu. Então, a gente tem um contato assim imediato com a energia divina. A gente não é Deus, né? A gente tem, vamos dizer, a energia divina, que é a energia que nos criou, que faz toda a ressonância escalar que o Tesla demonstrou que existe. Mas nós temos uma ligação energética direta com a energia que Deus deu. Então, nós temos uma ligação com Ele. Então, vamos continuar isso no nosso próximo programa. Chegaram os novos modelos dos ventiladores Cap Motor Art Deco. Ventilador de parede oscilante. Ventilador de mesa oscilante. Equipados com a tecnologia de motores ressonantes da nova física de Cap. Captam e transmitem o magnetismo para o ambiente. Conheça os benefícios dos ventiladores Cap Motor. Brisa fresca e agradável, pois o motor não esquenta. Economiza até 80% de energia elétrica. Tecnologia internacionalmente premiada. Acesse nossa loja virtual e conheça os novos modelos Art Deco. capmotorshop.com